Oi, gente, eu sou Fernanda Lopes, sou diretora do Instituto Escuta e hoje eu tô aqui no nosso podcast para conversar com a psicóloga Juliana Vieira, que faz parte do nosso grupo, né, de trabalho aqui no Instituto, é supervisora pedagógica da Escuta e hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre tecnologias, né, sobre o uso da inteligência artificial nos processos de enlutamento. Seja bem-vinda, Ju. Olá a todos e todas, gostaria de agradecer pelo convite, sempre é muito bom estar aqui. E aí hoje vamos conversar um pouco sobre esse tema que gera muitas reflexões éticas, psicológicas e sociológicas também, né? Então, Sim. Vamos lá. Não sei se vocês viram há pouco tempo que saiu no Fantástico, né, uma reportagem falando um pouco do uso da inteligência artificial. Inclusive a própria Maria Helena Pereira Franco comentou no vídeo, né, trouxe algumas reflexões sobre o uso dessa inteligência nos processos de enlutamento. E aí a ideia da gente é trazer algumas reflexões sobre isso, um assunto que tem crescido a cada dia, né? Na verdade, a gente tem discutido muito o uso da inteligência artificial na educação, né, que é uma grande questão, na própria psicologia, né, que a gente tem visto o uso da inteligência artificial em atendimentos psicológicos, que são outros temas, mas especificamente hoje eu queria falar do uso de alguns recursos que a gente tem visto, né? Então, nos últimos anos, a gente viu que começaram a surgir várias formas de usar a tecnologia, e aí eu digo que é para burlar o luto, né? Eu entendo que, por vezes, elas são divulgadas como se fosse para cuidar do luto ou elaborar o luto, e aí a nossa discussão é o quanto que isso não é muito entendido por nós como uma forma saudável de lidar com o luto, né? E aí a proposta é a gente discutir, estava antes de entrar aqui conversando um pouco com a Juliana, que antigamente, quando não existia toda essa tecnologia, as pessoas morriam, a gente tinha muito essa cultura, ainda tem um pouco, de ficar conversando com as pessoas nas redes sociais, né? Eu lembro na época do Orkut, que a gente botava mensagem na página da pessoa. E eu lembro já, eu nem era da psicologia ainda, o quanto que a gente discutia se isso era ou não saudável. Eu, inclusive, fiz isso várias vezes, né, na época. Enfim, adolescente, não entendia, mas para mim, aquilo ali fazia sentido, né? E aí a gente quer discutir um pouco se isso faz sentido, qual é o sentido, né? Como é que a gente pode usar essas tecnologias de uma forma saudável, né? De uma forma responsável para trabalhar o processo de luto. Você também viveu isso na sua adolescência, Gi? Acho que não. Mas era o que a gente estava conversando muito sobre, às vezes, ter perfis de memoriais, né? Que você deixa uma mensagem. As formas que a gente encontra, né, de homenagear as pessoas que a gente ama, a ida para o cemitério, é uma coisa que não é mais tão comum, mas a gente tem outras formas agora, talvez tecnológicas, né, de fazer isso. E aí a gente acabou chegando na conclusão que depende muito da função que essa rede, né, que essa tecnologia vai ser útil ou não no processo de enlutamento. Às vezes, quando ela é para burlar um processo de luto mesmo, né, ou para adiar, ou para não permitir que a pessoa entre em contato com a perda, e aí, de fato, a gente tem que ter muito, muito cuidado, né, com essas tecnologias, ou quando ela é feita para auxiliar, né, auxiliar ali o processo de luto, auxiliar nesse processo de elaboração, por isso que pede muita responsabilidade, né, de quem usa e de quem propõe as tecnologias, porque, de fato, a gente vive num mundo, né, que não é segredo, que não sabe lidar com perdas, né, que o tempo todo a gente está tentando ocultar isso o mais rápido possível. E aí eu entendo que as inteligências artificiais, elas chegaram mesmo para auxiliar, né, um contexto que não quer perder, né, que não quer se frustrar, que não quer lidar com a materialização da morte, porque é isso que a morte faz, né, assim, ela é, de fato, um encerramento de um ciclo ou de tudo, né? Depende da concepção que você tenha. E, às vezes, as inteligências artificiais, elas querem dar uma continuidade para algo que não existe. E aí, isso, psiquicamente, tem impactos muito grandes mesmo. Que é diferente, né? Que era o que a gente estava conversando. Uma coisa é você ter um legado digital, né? Algo que permaneça com memórias, né? Que você preserve fotos, que você preserve textos, que você lembre, né? Que você encontre recursos para lembrar. Eu tenho visto até que estão dizendo que agora no próprio túmulo vai ter um QR Code, né? Acho que tudo é possível daqui para frente, né? Mas assim, vai ter um QR Code onde a gente possa, sei lá, incluir vídeos da pessoa, fotos da pessoa, coisas que a pessoa escreveu.
Isso é uma situação, né? A gente está falando aqui de uma situação onde a pessoa estava viva e ela coloca naquela vida dela memórias, né? Então, um legado é essa construção. O que a pessoa deixou da história dela para que a gente possa relembrar, né? Para que a gente possa se conectar, para que a gente possa viver essa saudade, essa memória de forma saudável. Isso sim, né? A gente fala que é saudável, né? No sentido de, obviamente, dependendo de cada pessoa, mas de construção de significado, de memória, né? De vínculo contínuo, como a gente fala hoje, né? Porque antigamente a gente entendia que o vínculo acabava, né? Assim, quando veio muito essa ideia do Freud de que esse vínculo ele era interrompido. E hoje a gente já fala que esse vínculo ele continua, né? Ele, na verdade, se transforma, né? Nesse processo. E nesse sentido, o legado ele é importante, mas o que a gente tem visto, né, com as criações atuais, não é isso, né? Como a Ju falou, é um processo de burlar a dor, né? E aí faz muito sentido nessa sociedade hoje que a gente vive, que é uma sociedade que ensina a gente a não lidar com a dor, que ensina a gente a não se frustrar, né? Então, nesse mundo, né, já dizia o Churran, o Bauman, né? Assim, nesse mundo de intensa informação, onde você tem milhares de opções de viver enquanto você está aqui, é como se a cada dia a gente soubesse menos lidar com as impossibilidades, com as impermanências, né? Tudo é muito rápido, amanhã já tem outra possibilidade, amanhã você já consegue recriar. E aí eu vejo que a gente acaba usando isso muito no processo de luto, né? Então, fulano perdeu um cachorrinho, você vai lá e você compra outro, às vezes você coloca o mesmo nome, você tenta preservar, entre aspas, a saúde mental do outro, burlando aquilo que ele sente, sendo que ele não tem como, né, não sentir. Então, até que ponto a gente fingir que essas perdas não acontecem fazem com que a gente não saiba lidar com as coisas da vida, né, Ju? E que, de fato, o luto, ele é isso. Ele é um processo que a gente vai passar, né? Que a gente precisa passar, né? Ele é uma travessia que, de um jeito ou de outro, a gente tem que começar a fazer. Não é uma travessia fácil, né? Então, por isso que a gente corre dela o tempo todo, mas ela precisa, assim, é necessário que a gente passe. Então, esses recursos, quando eles vêm mesmo para adiar, para não nos mostrar a concretude da morte, realmente é algo que vem para atrapalhar mesmo o processo e você não tem a possibilidade de elaborar aquilo ali. E quando isso não existe, né, as consequências psíquicas são muito grandes e relacionais também, né? Então, nessa sociedade que a gente vive de hiperestímulos e hiperrealismo, a gente está sempre criando formas de, como a Fernanda trouxe, né, de burlar o não, de burlar a limitação das coisas, né? Então, é uma sociedade ilimitada, a gente pode tudo. A gente pode querer tudo, a gente quer tudo, e aí a falta, o corte, né, a frustração, isso não chega e a gente aprende realmente a não lidar com coisas que são inerentes da humanidade. Então, às vezes eu entendo que a inteligência artificial, ela chega para nos tornar hiper-humanos, né, e no mau sentido mesmo, assim, algo que está para além da nossa realidade, algo que está para além da nossa capacidade psíquica e que vai nos tornando algo muito distante mesmo da humanidade, né, algo que a gente não sabe muito bem o que é. Uhum. E aí a gente pesquisou, né, várias opções e algumas eu já conhecia, outras não, né, então assim, eu já tinha visto aqueles óculos digitais, né, que você coloca e você consegue, através de uma visão 3D, recriar a outra pessoa, né? Hoje em dia tem esses vídeos que você tem como refazer, você pega um vídeo de alguém que você tinha uma memória, com o áudio, com a forma como aquela pessoa, enfim, age, e você cria um outro vídeo a partir de uma situação, né? Então, sei lá, você tem um vídeo de quando você era pequeno e você quer recriar um vídeo no seu casamento, né? Então, você usa algumas memórias, né? Alguns materiais que existem para você criar novas coisas que não existiram, né? Então, a gente tem isso com vídeo, a gente tem isso com voz, né? Então, tem alguns áudios também que as pessoas podem fazer. E aí, é totalmente diferente entre você ouvir um áudio que uma pessoa criou em vida, de você ter um áudio novo que aquela pessoa não falou, né? E que você, a partir desse áudio antigo,
cria uma nova fala para esse outro, né? Então, a gente tem essas opções, né, de inteligência artificial, tem muitas outras, mas a que me chamou mais a atenção realmente foi a ideia do chatbox, né? Chatbot, aliás, que é essa ideia da imortalidade digital, que foi o que apareceu no Fantástico, né? Que foi algo que me chamou muita atenção de algumas empresas, e aí a gente tem um outro viés aí, né? Que a gente já está lucrando com o luto, né? Então, a gente já está usando aí o capitalismo, conseguiu capturar. Ele só serve quando é para lucrar, né? Exatamente. Então, assim, já que a gente não tem como não... a gente não tem como evitá-lo, vamos usar ele a nosso favor, né? E aí algumas empresas estão criando essas tecnologias novas, onde você alimenta a tecnologia, né? Então, você coloca informações da pessoa, tudo que você tem de memória, e aí essa pessoa cria, né? Tem até no Fantástico mostra a cena do próprio jornalista, né, que recria. Inclusive, na recriação, ele até erra as respostas que o jornalista daria, né? Porque a ideia é que a inteligência artificial, ela responda como se fosse a pessoa que morreu, através das informações que você preencheu dela, né? E o dono de uma dessas empresas, ele faz isso com a mãe. Então, a mãe dele morreu, ele conversa com a mãe morta, né? Com a mãe morta. E aí, diante disso, ele conta que ele partiu da experiência dele. E aí, o jornalista conversa com a mãe dele, né? E aí, ela responde que ela continua auxiliando o fulano, dando conselhos para ele, né? E fazendo todo esse processo. E aí, queria, enfim, te ouvir um pouco sobre isso. A gente já fica chocado, né? Mas em relação a isso, Nanda, eu penso muito, a gente estava até conversando, assim, vários causos, né? Vários casos. Quem é que tem o poder dessa memória, sabe? Assim, a gente recria, por exemplo, uma cena de alguém que morreu há 20 anos. Quem é essa pessoa hoje? A gente tem esse controle, né? E 20 anos, será que a gente não se transformaria em 20 anos? Será que os nossos ideais não mudariam? Será que a nossa relação com aquela pessoa não mudaria? Então, é como se a gente, de fato, cristalizasse, né? Você cristaliza a pessoa morta, a pessoa que faleceu, em um tempo que não existe mais. Né? Como será que fulano lidaria com isso hoje? A gente não sabe, porque fulano não está aqui. O que será que ele acharia dessa nova? A gente não sabe, né? Isso está posto. E aí, então, é muito difícil a gente, às vezes, até se sentir nesse lugar meio soberano sobre a vida desse outro, né? Eu continuo cuidando do meu filho. Tá, é a única função que essa pessoa vai exercer na vida, né? Assim, eu continuo apoiando. Tá, mas qual é a função da relação? Existe uma relação ali? E aí é uma relação que também fica cristalizada. E isso é uma coisa meio preocupante, né? Quando a gente fala, por exemplo, dessas propagandas que recriam os artistas, né? Será que esse artista queria fazer propaganda para essa empresa específica? Será que ela concordaria que a imagem fosse usada? Ou então, a gente achou uns escritos do cantor tal e vamos regravar com a voz dele. Tá, se não foi gravado naquela época, será que faz sentido para essa pessoa? Quem é essa pessoa hoje, né? E aí eu lembro de uma paciente minha, né, que ela traz, enfim, só um recorte bem específico, que ela diz assim: Juliana, me dói muito o fato de eu não ver a pessoa querida envelhecer. Eu não sei quem é ele de cabelo branco, eu não sei como é que ele ficaria com a passagem do tempo. E isso é muito marcante porque diz assim, as pessoas iriam se transformar. Então, essa imagem que a gente cristaliza ali 20 anos atrás, ela não existe, né? Ela existe realmente no nosso imaginário e, de novo, é a nossa impossibilidade de lidar com o ciclo natural da vida também, né? O ciclo das relações. Então, me preocupa, assim, né? É de muito estranhamento, assim, não... Enfim, quais são as questões que esse criador tem. Mas me preocupa porque é isso, a gente realmente coloca essa pessoa num lugar que é muito a nosso favor, né? Então tem uma questão muito egóica aí também, né? Assim, é essa pessoa servindo ao que eu queria dela, ao que eu achava dela, ao que eu construí dela, e não tem uma relação acontecendo. E você que nutriu esse lugar digital, né? Então, assim, possivelmente vai partir da sua visão, da sua percepção de mundo, de quem é aquela pessoa. E não necessariamente é quem ela era, inclusive, né? Imagina quem ela iria vir a ser. Acho que aí, na sua fala, tem algumas questões, mas uma delas é a questão da autonomia, né? Isso me incomoda profundamente, ainda em vida, nem falando sobre isso, né? Mas, assim, eu acho que a gente já começa a ter um grande problema
a gente já tem um grande problema, fora a inteligência artificial, que é a gente suprimir a autonomia das pessoas enquanto elas ainda estão vivas, né? Então, a discussão que a gente faz no paliativo é essa, assim. Poxa, quem sou eu, né? A gente, enquanto profissional de saúde, muitas vezes o paciente vivo, a gente retira o paciente da própria história dele. Então, a equipe, muitas vezes a equipe médica, confia a informação da doença, do prognóstico e da morte, né? Que vai acontecer ao familiar. E o paciente, que é o protagonista da história, ele não participa da história dele. Então, a gente já faz isso com o paciente vivo. Criança e idoso, então, Sim. nem se fala, né? E aí, a gente... A gente começa a fazer isso com o paciente vivo. Quando ele está inconsciente, é como se ele fosse um objeto, né? Sim. Que está ali para satisfazer ou não as necessidades de quem está vivo, Sim. seja da família que está sofrendo, e aí não estou dizendo que o sofrimento da família não é importante, mas... e nem o sofrimento da equipe, né? Seja da família ou da equipe, a gente muitas vezes faz intervenções nessas pessoas baseadas no que as pessoas que estão aqui antes da pessoa morrer querem, né? Sim. E aí essa pessoa que está inconsciente, muitas vezes a gente trata como se fosse um objeto que não tem mais querer, mas essa pessoa, a dignidade da pessoa, ela enquanto ela... Na verdade... Me corrijo, né? Nem é enquanto ela está viva. É até depois que ela morre. É da história dela, Tava né? comentando esses dias sobre uma reportagem que saiu de uma pessoa trans que o familiar pediu pra... Né, uma reportagem real, que o familiar pediu pra a mulher trans ser enterrada de terno, né? A gente discutiu, eu e a Luciana Dadalto, num congresso. E o quanto que isso fere a dignidade da pessoa que morreu, né? E aí a discussão mas esse familiar tá sofrendo? Sim, a gente tem que cuidar do sofrimento desse familiar. Mas quando a gente não olha para essa pessoa que morreu, é como se a gente tivesse falado, pronto, a partir daqui, ele não tem mais voz nem vez porque ele morreu, e o que ele queria, fazia, ou o que ele construiu na história dele não serve de nada. Foi apagado, né? Dele, né? eu tô dizendo pessoa, né? Desse sujeito. Então, assim, de uma pessoa que constrói uma história, né? Então, quem parte dessa reportagem é uma pessoa que trabalha na tanatopraxia, né? Trabalha ajeitando o corpo para esse momento do funeral. E ela coloca, olha, eu tive que tirar os cílios dela, eu tive que tirar as unhas dela, eu tive que desconstruir essa imagem que a pessoa levou a vida inteira para construir, né? E era como ela se via, né? E foi como ela, na verdade, se mostrou para o mundo. Então, ela deu um recado de como ela era e de como ela gostaria de continuar sendo. E mesmo com essa informação tão visível, ela não foi respeitada no momento da sua morte. Se a gente não consegue fazer isso, né? Assim, respeitar a autonomia do sujeito, enquanto ele está vivo e adoecido, ou imediatamente como ele morre, como que a gente está discutindo essa autonomia com coisas que esse sujeito nem sequer acessou, né? Nem autorizou, né? Não, Na verdade, às não vezes nem viveu. existia. Sim. Na época dele, Sim. sei lá, uma pessoa que morreu há 20 anos, como você falou, isso não era nenhuma questão. Hoje você pode escrever um testamento vital e colocar lá, vou até incluir no meu, que já tá na 6ª versão, mas eu não tinha pensado nisso, mas a gente tem que incluir aquilo que a gente deseja ou não. Olha, eu quero que isso aqui seja possível, eu não quero que isso seja possível. A gente hoje já discute, já conversa sobre isso, né? Mas a gente... há 20 anos não conversava, e mesmo conversando a gente não tem resposta. Então, como que a gente vai respeitar a autonomia de alguém que morreu, reconstruir essa história a partir do olhar de quem? Sim. E é uma questão que é até legal, né? Assim, quem tem o poder de decidir, né? Legalmente é a família, é o companheiro, são... Então, tem uma questão legal que é muito moralista também, né? Parte de pressupostos, enfim, bem atrasados, né? Que não é nem tanto do afeto que a pessoa nutre, mas sim daquela questão ali, quem tem autonomia ou não para poder decidir. Às vezes de decisões que não são respeitadas, e aí a Fernanda trouxe um caso, enfim, extremamente emblemático, mas a gente fala de coisas simples como os rituais, né? A pessoa era um bandista, a família toda católica, toda evangélica, a gente vai, né, fazer o velório, o enterro com os ritos da família, não é o rito da pessoa.
né? Então, coisas muito simples não são respeitadas, né? A roupa que a pessoa queria usar, como a pessoa se caracterizava, como é que ela gostava de se vestir. Então, as funerárias têm aquela coisinha mesmo de santificar, né? Quem morreu. Então, a pessoa fica todo mundo meio que parecidinho. E aí, o que é que tem da história daquela pessoa ali? Quem era? Qual é a lembrança, né? Qual é a marca que ela vai deixando? Então, são questões bem fortes, né, pra gente pensar, porque de fato, às vezes, até o nosso direito, as nossas leis, elas caminham por um lugar de dar poder, às vezes, a quem pode decidir ou não respeitar a nossa autonomia, né, mas fica muito a critério de quem vai decidir. E, às vezes, até a questão do testamento vital, as diretivas, são muito importantes, mas, às vezes, eles só podem dizer, não, não quero. E eu quero ver quem me obriga, né? E aí a gente, como você diz, olha para uma dor, mas não olha para uma história que também está sendo ali violentada. E aí quando a Fernanda fala disso, né? De tirar o cílio, tirar as unhas, olha a violência que a gente está fazendo com a história dessa pessoa. Então isso é muito forte, né? E aí quando a gente vai falar de processo de dignidade, isso também é falar de dignidade, né? Respeitar o depois, né? Respeitar esses processos, respeitar esses rituais também é respeitar a dignidade daquela vida humana também. E o quanto que esses processos, se a gente for pensar, né? Depois que a pessoa morreu, em várias frentes, desde o velório até o uso da inteligência artificial, até que ponto é só o consentimento da pessoa, né? Porque vamos supor que eu consentisse. Mas como você vai usar o meu consentimento, né? Então, assim, existe uma certa manipulação do consentimento no sentido de que, ok, você deu ok para mim, mas como eu vou usar vai partir também da minha compreensão de mundo, do que eu acho certo, do que eu acho errado, daquilo que eu construí na minha história. Então, eu garanto que esse cara que tá ouvindo a mãe dele, que com certeza ele nutriu a mãe dele com várias falas do que ele gostaria de escutar. Né? Porque ele não nutriria muitas vezes com aquilo que... Do conflito, né? Exatamente. Não, da diferença. E aí eu volto para a fala do... É muito egóico, é muito a serviço do nosso ego, né? Isso aqui faz sentido para mim e para o outro. Será que eu consigo defender o interesse desse outro, mesmo que ele esteja em desacordo com o que eu acho, né? Com o que eu considero correto? Será que eu sustentaria a diferença, né? A alteridade, entrar em contato com aquilo que eu não concordo, que não faz sentido para mim, mas que é tão importante para alguém que eu amo? E aí me parece que a gente volta para o mesmo lugar, né? Que é o lugar sempre a serviço do eu, e esse eu sempre voltado para si mesmo, sem muita possibilidade de ir para alguns outros lugares, né? Ampliar um pouco esse olhar um pouco para o lado, olhar um pouco para o outro, e aí a gente vai se fechando, né? Assim, em si mesmo, como a gente já faz aí há muito tempo. E isso também tem a ver, né, com a nossa dificuldade social, né, de lidar com o limite, como a gente já falou, e com a morte, né? A gente vê o quanto que a nossa cultura não é preparada, né? Apesar de todas as mudanças que aconteceram no decorrer dos séculos, né? A gente, com a tecnologia avançando, parece que a gente cada vez mais criou recursos para fugir dela, né? Então, hoje em dia existe um processo que não sei se todo mundo conhece, que é a criogenia, né? Que existem pessoas, existem mesmo, mais de 400 pessoas aqui no Brasil, né? Estava lendo sobre isso, que estão congeladas, né? Para quando encontrarem, e aí eu vou botar bem entre aspas, a cura da morte, né? Para que em algum momento essas pessoas elas possam reviver. E aí vamos pensar num reviver num tempo onde você não é mais sujeito, né? Reviver num tempo que não corresponde ao que você vivia antes. Primeiro que tem um questionamento assim, se a gente vai conseguir isso, não tô nem entrando nessa seara, né? Assim, estou entrando nessa prepotência, onipotência que existe da nossa tecnologia, de que nós iremos conseguir, né? Assim, manter a vida a qualquer custo durante muito tempo. E aí eu só fico pensando, assim, a gente da psicologia que se treme todo, né? Pensando assim, grande parte do que a gente consegue conceber de vida, de construção, de criatividade, tem a ver com o fato da gente saber que a nossa vida tem um limite, né? Então nós somos seres para a morte e isso faz com que a gente consiga viver a vida com mais sentido, uma vida com significado, né? Uma vida com propósito. E aí eu fico pensando, assim, aonde é que nós vamos chegar com isso, né? Assim, que vazio existencial que a gente também
pode promover nesse processo, né? Assim, de burlar e de fingir aí que a morte não existe. E aí todo o projeto que a Júlia Kovacs traz, né, de educação para a morte, a minha sensação é que a gente está fazendo o extremo oposto, né? Que a gente está, na verdade, se deseducando, né? Coisas que a gente já tinha se conscientizado, assimilado, né? Assim, com relação ao morrer, parece que a inteligência artificial está devolvendo, né? Assim, algumas fantasias, né? E aí eu fico pensando, às vezes, em alguns pacientes que eu atendo, que são aquelas pessoas que vêm do interior, que têm uma vida muito mais vivida, sem o uso de algumas dessas tecnologias em alguns espaços, né? E muitas vezes esse paciente chega e fala, doutora, mas a morte faz parte da vida, né? E aí eu fico pensando que às vezes a gente usa essa ideia do letramento, no sentido da educação formal, como se isso fizesse com que as pessoas, pela educação formal, tivessem mais consciência disso. E, na verdade, eu acho que quanto mais acesso a gente vem tendo, né, a todos esses recursos e a essas tecnologias, é como se a gente se afastasse muito mais dessa concretude que muitas vezes essa pessoa que não tem acesso, ela tem com muito mais facilidade do que a gente, que aprendeu através do recurso A, B e C, de que a gente vai conseguir, né, tanto fazer essa pessoa permanecer viva o máximo de tempo possível, depois fazer com que essa pessoa permaneça viva depois dela ter morrido, né? Assim, até onde que a gente vai nesse processo. E né? aí, você falando, Nanda, eu lembrei muito, assim, os povos originários, quando você para ouvir o que os indígenas concebem sobre a morte, é outra perspectiva, assim, é de muito mais apaziguamento, né? Ou às vezes até os povos do Oriente, né? Tem um pouco essa perspectiva um pouco mais integral, de que isso é um ciclo, Coletiva mais também, coletiva, uma relação com a terra, uma relação com os ciclos da vida, né? E que eles vão aprendendo, olhando a natureza e não, como o Manuel de Barros fala, né? As folhas das árvores nos ensinam a cair sem alardes, é isso, elas caem, a gente também vai cair e tá tudo bem, porque isso faz parte da vida, né? Eles têm uma concepção muito mais ampla. E aí, quando a Fernanda traz essa questão do quão problemático é isso, né? Era como a gente estava conversando. As inteligências artificiais, essas maneiras de burlar o luto, elas nos tiram a possibilidade de respostas criativas para o luto, né? E aí eu parto um pouco da concepção gestáltica de saúde, né? Assim, que saúde é justamente você conseguir dar respostas criativas para o que está acontecendo com você. Conseguir encontrar sentido naquilo ali, e aí é isso, meu pai não pode ir pro meu casamento, como é que eu consigo simbolizar aquilo ali? Como é que eu consigo sentir aquela dor e me permitir, porque eu preciso de tempo, né, para dar conta disso, eu me permito, vivo, sinto aquilo ali e encontro uma resposta criativa. Encontro uma resposta criativa de homenagear minha avó, de homenagear a pessoa querida, minha sogra, que não vai poder estar comigo. Então, você vai encontrando uma resposta, uma maneira muito simbólica de dar conta disso, né? E o psiquismo, ele faz isso, para isso que ele funciona, né? Ele tá aqui para você encontrando respostas criativas, você escreve uma carta, você escreve uma música, e aí você vai realmente encontrando formas muito bonitas de dar conta disso, mas de respostas suas, você deu, não foi ninguém que criou para você, né? E são respostas que não são cinematográficas, que não são tecnológicas, elas são muito simples e muito orgânicas, né? Muito humanas, muito próximas realmente de uma conexão que você tinha com aquela pessoa, né? E aí eu lembro de um cantor que eu gosto muito, né? O Ney Matogrosso, a avó, e aí a relação dele com o Cazuza escreveu uma carta para a avó. Quando essa avó faleceu, a mãe do Cazuza pegou essa carta, né? Ficou meio como se fosse o testamento, foi para ela. Ela pegou essa carta e deu para o Ney Matogrosso musicar a carta, e ficou a coisa mais linda do mundo. E aí, quando a gente diz assim, olha, a inteligência artificial não consegue dar conta disso, né? Então, é algo, foi uma carta que ele escreveu, o Cazuza não está mais aqui, ele morreu, mas eu não inventei um Cazuza para dar conta, né? Eu dei para uma pessoa que tinha um significado na vida dele, musicar algo tão importante para ele e trazer para o mundo uma coisa tão bonita, tão artística. E aí, às vezes, a criatividade que a gente fala você dá uma resposta que não é,
aquela coisa. Às vezes junta todo mundo para fazer um jantar em homenagem àquela pessoa, grava um vídeo, né, assim, que você relembre os melhores momentos, faz um álbum de memórias, você vai construindo alguma coisa a partir do que você viveu, dos afetos que aquilo ali lhe trouxe, e são afetos que são confusos mesmo, né, isso faz parte do luto, o quanto você consegue caminhar no seu processo de elaboração. E aí eu entendo que as IAs, elas atropelam esse processo, elas dão respostas muito fechadas, muito baseadas naquilo que talvez a gente espere, né, e aí eu volto para, de novo, uma questão muito sobre a gente, muito pouco sobre o que é possível de construir com essa relação. Então é quase como um resgate, né, a gente voltar lá para as origens, né, de botar o pé no chão, olhar para as coisas, se conectar com as coisas. Mas, como eu disse, a gente precisa de tempo, né? A gente precisa de tempo para sentir, a gente precisa de tempo para viver aquela dor, se permitir viver aquela dor e encontrar um sentido para ela. E você traz muito essa questão... foi muito bonita essa música, né? O quanto que isso teve um impacto, porque foi uma coisa criada em vida para uma outra pessoa que se relacionou com ele, reconstruir, ou pelo menos dar voz a essa pessoa que não estava aqui, né? E aí eu fico pensando que, apesar de toda essa beleza, né, existe muita dor. Sim. E aí, para existir essa construção de significado, você precisa entrar em contato com a dor. Passar por ela, né? E aí, assim, viver essa dor numa sociedade que ensina a gente que a gente é melhor e mais forte quando a gente não vive, né? É um ato de resistência, é um ato de coragem, né? É um ato, na verdade, de muita consistência de que aquela relação foi importante. Porque a partir do momento que eu quero passar por cima dela, a minha sensação, pelo menos, é como se a gente estivesse tornando ela banal, né? Assim, se eu chego... É a mesma coisa, sei lá, você vai escrever os votos do casamento, você chega pra IA e bota... Olha, a minha relação é assim, escreva pra mim. Que conexão, né? Você tem... Fernanda, mas eu escrevi um pequeno texto. Tá, mas você não tá conectado com aquela experiência. Quem falou da sua relação não foi você, né? E isso eu levo para todos os âmbitos, né? Assim, o quanto que a gente tem feito isso em todos os espaços. Eu falo isso para meus alunos, eu falo isso para quem lida com pacientes, né? Assim, a gente vai se tornando embotado, né? Assim, vai se tornando sem vida e sem conexão. E a criatividade, ela não vem mais. Sim, a possibilidade de criar, mesmo que seja não me preparei para isso, mas tá aqui, é seu, é genuíno, né? E aí, né, a gente reflete um pouco que o luto, às vezes, ele é um álbum de figurinhas que ele não vai ser preenchido. E essa falta, ela vai ficar ali, ela precisa ficar ali, né? Então, você olhar para aquele álbum de figurinhas, a gente imagina lá, a gente colecionando, vai ficar a falta, e é isso que a gente vai fazer. Então, quando você tenta preencher um lugar que não pode ser preenchido, você tenta burlar isso. É olhar para aquilo ali e dizer, poxa, como isso aqui me faz falta? Como eu queria ter vivido isso? Poxa, como é difícil não ter vivido isso. Você se conecta e você vive aquilo ali. E como que é você pensar, como seria essa pessoa nesse momento? Não é a mesma coisa de você recriar a pessoa nesse momento, né? A gente estava falando de um vídeo específico de recriação de uma irmã, um áudio, né, de uma irmã para uma criança de 5 anos. E o título é sempre assim, linda homenagem, né? O quanto que isso é bom, bonito. E o rosto da criança de assim, não estou entendendo nada, né? De alguma forma vocês me disseram que ela não tá aqui, como é que ela tá me mandando uma mensagem? E a família toda emocionada, e eu fico me perguntando às vezes também assim, pra quem? Sim. É o foi pra essa criança, né? Mesmo que foi feito isso? Será que foi para cuidar dessa criança mesmo que a gente fez isso? Eu entendo o sentido de quem construiu, de quem usou, mas a gente tem que pensar, muito o que você falou assim, para quê? Acho que quando a gente cria, né? Isso. Sim. A gente precisa entender, né? Assim, vem da onde? Vai para onde? Por que que eu estou usando esse recurso? Eu acho que a grande reflexão que falta, talvez social, é que a gente não se pergunta mais por que que a gente faz as coisas. Assim, a gente simplesmente vai lá e reproduz. Porque tá todo mundo fazendo, então a gente vai e reproduz. E com isso, como você falou, a criatividade, ela vai totalmente embora. E aí a gente não tá falando de criatividade de você fazer necessariamente uma letra de música, uma coisa linda, sensacional.
É a criatividade no sentido do seu organismo conseguir se recriar diante de uma experiência dolorosa, né? De como que é essencial o seu corpo conseguir encontrar recurso. Que quando eu venho com algo de fora para dentro, não aquilo é nosso, ali né? Não é nossa preenche. resposta. Pode até dar a sensação de que preenche. Então, eu tenho certeza que esse rapaz que conversa com a mãe, grande parte das vezes, ele pode se sentir preenchido com isso, né? Mas o quanto que isso não é real e o quanto que isso está ensinando esse homem a não lidar com todas as outras perdas que ele vai viver ao longo da vida. Porque a gente sabe que o luto não é só perda por morte. Então, quando eu não consigo digerir a morte da minha mãe, como no caso dele, isso também vai ensinando a ele a não digerir os outros lutos que cotidianamente ele passa. Todos os dias, né? Todos os dias. E aí, não vai dar conta, né? E é essa questão de se conectar mesmo. Sinto falta, se conecta com isso e dá uma resposta. Vou fazer uma cerimônia só a família para poder lembrar, eu vou ouvir, eu sinto falta dela. A gente não diz mais isso. Não gosta nem de lembrar porque dói pra outra pessoa e aí você tá sentindo falta, a pessoa tá sentindo falta e ninguém mais comenta sobre isso. Sentir saudade, vamos fazer uma homenagem, vamos sentar aqui, vamos almoçar e lembrar da fulana, mas a gente não tem mais espaço para isso. Então, como a Fernanda trouxe, às vezes é o espetáculo, né? Você cria ali, às vezes, para o outro, pra, né? Nossa, que bonito, mas para aquilo ali ser feito, foi trabalhado? Poxa, como eu sinto falta da fulaninha? Queria que ela estivesse aqui. Poxa, como é difícil estar fazendo aniversário e a minha irmã não tá aqui comigo. A gente não se conecta mais com isso. Então, como a Fernanda trouxe, são respostas que vêm de fora para dentro, que dizem muito pouco sobre a gente, muito pouco sobre a complexidade das nossas relações, porque a inteligência artificial, ela não absorve isso, e a gente se afasta mais uma vez dessa questão organísmica mesmo, né? De dar uma resposta criativa, nossa e humana para o processo de luto, que é um processo eminentemente natural e que a gente precisa passar, né? É algo que a gente não tem muito como driblar. E a ideia, então, né, gente, assim, nessa reflexão que nunca acaba, né? É a gente pensar o quanto que existem funções diferentes, né? Uma coisa é usar a inteligência artificial para trabalhar questões que foram deixadas por esse sujeito, um legado, uma história, lembranças, né? E como que eu vou usar esse recurso? E outra coisa é o que está acontecendo hoje, que a gente está usando a inteligência artificial para a gente fingir que essa morte não existiu, né? Para a gente manter essa pessoa viva, né, dentro de uma história que não é a dela, né? Então, acho que, como a própria Maria Helena falou nesse momento no Fantástico, assim, quando a gente usa nesse sentido, isso não é saudável, né? E aí, quando a gente sai dessa ordem do que é saudável para você, né? Eu tô criando novos recursos de adoecimento, né? Na verdade, novos recursos que, a princípio, podem parecer muito positivos, né? Mas que vão ter repercussões em vários outros âmbitos da nossa vida, né? Olhar sempre com muita responsabilidade, né? A gente precisa disso. E como a Fernanda falou, não é porque tá todo mundo fazendo. O que é normalizado não necessariamente é algo saudável e a gente tem que aprender a realmente discernir essas coisas e para isso a gente precisa digerir o mundo e não só engoli-lo como se ele já tivesse dado, né? Construir realmente a nossa resposta para o que acontece, né? Na vida. Ok, Ju, obrigada, né? Acho que a gente pode... Quando eu e a Ju, a gente conversa, não acaba nunca. São conversas infinitas, mas queria te agradecer de novo por estar aqui, né? Por sempre estar disposto e disponível, porque a gente sabe que também mexe com a gente, né? Discutir o tema do luto, mexe com os nossos atravessamentos. Mas é isso, a gente não burla e nem luta contra as dores que a gente sente, né? Porque a gente entende o quanto que isso é importante. E aí, queria te agradecer, saber se você quer falar mais alguma coisa pra gente poder ir agradecer, né? Agradecer pelo convite, pela troca, que sempre é muito boa. A gente sai querendo fazer muitas outras, né? Muitos outros podcasts. Mas para quem ouviu, a gente agradece também o seu tempo, né? E também que isso gere essas reflexões e a gente vai conseguindo reeducar, nem que seja um pouquinho, para um processo, para uma educação para a morte, para a gente se aproximar um pouquinho disso sem tanto medo, né? Sem tanto temor. Então, agradeço. E esse educar para a morte não vai vir com receita, né? Assim, a gente precisa entender o quanto que
É um processo coletivo, obviamente, né? Todos nós passamos por isso, mas ele também é um processo muito individual que vem sendo construído no decorrer da história de cada um, né? Então, que a gente se permita sentir. Eu acho que essa é a principal reflexão, né, que a gente leva aqui do podcast hoje, tá bom? Um beijo e obrigada.